pudesse dar uma nota de 0 a 10 para sua vida hoje, qual nota você daria? Dei uma limpada aqui que a câmera tava suja, vocês me perdoem, tá? Oi, eu sou a Bia, psicóloga clínica, e por aqui a gente sempre reserva um tempinho na nossa semana para refletir e pensar com mais intenção sobre as nossas escolhas da vida. Eu não me lembro de quando eu era criança, eu ficar me questionando se eu era feliz, ou se eu estava satisfeita, ou se eu ia dar em alguma coisa. Quando a gente é criança, a gente não tá performando nada. A gente só tá lendo, só tá brincando, só tá dançando, só tá vivendo. Eu assistia as coisas porque eu gostava, eu fazia alguma coisa porque eu queria fazer aquilo. Eu ficava pensando, isso aqui tá sendo produtivo, isso aqui vale a pena, isso aqui vai me levar a algum lugar. E é claro que com o tempo isso muda, porque a gente cresce, a gente começa a ter mais responsabilidades, começa a ter mais exigências. E é natural que a gente comece a se preocupar com coisas que a gente não se preocupava antes. O que não tem um problema, ser adulto é exatamente isso mesmo. Mas eu genuinamente me questiono, qual foi o momento em que a gente começou a medir tudo? Nosso tempo, nosso resultado, nosso desempenho. E não me entenda mal, medir é extremamente essencial quando a gente está falando, por exemplo, do nosso desenvolvimento como sociedade, quando a gente fala do desenvolvimento da ciência. Mensurar e medir é um aspecto extremamente importante quando a gente quer averiguar ali o progresso, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso é de extrema importância. É importante que a gente consiga mensurar coisas na nossa vida e medir coisas na nossa vida, mas a gente não precisa fazer isso o tempo inteiro. Se você mede tudo o tempo inteiro, a todo momento, a vida ela deixa de ser experienciada. Vira só uma completa avaliação o tempo inteiro. Tudo vira número, tudo vira um motivo, tudo tem que ter um propósito. Quando foi que virou um problema você ter um hobby só por ter um hobby? Quando a gente vai normalizar fazer algumas coisas por fazer? Tá tudo bem você se dedicar ao seu trabalho, e você medir e mensurar e realmente querer ser melhor naquilo que você faz. E tá tudo bem, nós não estamos generalizando esse conceito para todas as outras coisas. Mas quando que a gente vai poder pintar só por pintar? Cantar só por cantar? Correr só por correr? Não porque eu quero ser maratonista, mas só porque eu acho legal correr de vez em quando. Quando a gente vai postar coisa só porque a gente achou legal, só porque a gente achou bonito, só porque foi divertido, e não porque a gente tá esperando viralizar com aquele conteúdo, ou porque a gente tá esperando ganhar seguidores. Quanto que a gente vai poder só viver? Tem um relatório global chamado de Relatório Mundial da Felicidade, que ele é feito com dados ali, né, da Universidade de Oxford, da ONU e etc. Basicamente, eles vão ver ali quais são os países, né, mais felizes e por que esses países são mais felizes, o que torna esses países felizes. E eles têm alguns critérios ali para avaliar. Não vou adentrar muito nesse vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. E é interessante porque os resultados que eles encontram não estão vinculados exatamente a dinheiro, fama, conquistas, etc. Mas sim em ter pessoas, ter saúde, segurança, ter com quem contar. Ou seja, não é sobre você estar feliz o tempo inteiro, mas é sobre a qualidade de vida que você tem tido. Isso, inclusive, também aparece num dos estudos mais longos que se tem aí na literatura sobre esse tema, que é um estudo da Universidade de Harvard, que acompanha pessoas há mais de 75 anos. O que eles concluem nesse estudo, e aqui eu tô sendo muito simplista mesmo, só para contextualizar o vídeo, mas se você ficar interessado, leia o artigo. Eles basicamente concluem que não necessariamente é a fama ou o dinheiro que traz felicidade, mas os dados mais robustos desse estudo mostraram que boas relações e relações seguras são significativamente importantes para o nosso bem-estar de modo geral. Não é só você ter alguém ali perto de você, mas é você ter alguém que você sabe que você pode contar, que você confia, que você pode ser você mesmo. Essa foi a mesma conclusão que se chegou no documentário que eu vi recentemente do Will Smith, de Paula Apollo, que nem tem o foco mesmo em felicidade, mas tem um episódio que fala sobre isso. E eles vão num dos países mais felizes do mundo, considerado um dos países mais felizes do mundo, e eles veem que o senso de comunidade ali, você saber que você tem com quem contar, é significativamente importante ali para aqueles indivíduos. E o Smith, ele fala uma coisa, né, que eu achei muito interessante. Ele fala, né, eu sempre quis ser o melhor ator, mas eu nunca me questionei se eu era o melhor pai, se eu era o melhor amigo, se eu era o melhor marido. Eu sempre estava preocupado mais no que eu poderia ganhar com aquilo, do que de fato a pessoa que eu estava me tornando e sendo.
Assistindo esse documentário, eu pensei muito sobre essa felicidade hedônica mesmo, que seria basicamente essa felicidade, esse bem-estar que está vinculado ali ao prazer, ao conforto, ao alívio, a coisas que vão te fazer se sentir bem agora, exatamente agora. E obviamente que isso é muito importante também, mas também existe um fenômeno que a gente chama de adaptação hedônica. Esse fenômeno mostra que a gente se acostuma muito rápido com as coisas boas, então aquilo que é incrível hoje para você, amanhã talvez seja normal. E aí você precisa de mais. Você precisa de mais estímulo, você precisa de mais novidade, você precisa ter e ganhar mais. E é por isso que uma vida que está sendo direcionada e guiada apenas por esse tipo de bem-estar, apenas por prazer, ela é uma vida que muitas das vezes pode perder o sentido, porque todas as vezes que a gente conquista, não é suficiente, a gente quer mais. Tem um filósofo brasileiro que eu admiro muito, que é o Clóvis de Barros, que ele tem uma palestra no TED, inclusive aqui no YouTube, vou deixar para vocês o link de referência aqui embaixo. E nessa palestra ele fala, né, que a gente aprende a associar a felicidade ao desejo. E faz sentido, porque se você deseja, é porque você ainda não tem. Mas aí quando você tem, você para de desejar. Ou seja, a felicidade estaria no lugar que você ainda não chegou. E aí, se a gente tem muita clareza, a nossa vida começa a ser uma grande espera, né? A espera para o fim de semana, a espera para as férias, a espera para a grande conquista, a espera para a grande promoção, a espera para aquele grande prêmio, para aquele grande momento. Sempre uma eterna espera. E mesmo quando esse momento de espera finalmente chega, parece que aquela satisfação também não se sustenta por muito tempo, porque logo depois você já quer outra coisa. A gente também vai ter a felicidade que a gente chama de eudaimônica, que é um adjetivo relacionado ali à eudaimonia, que vem ali de Aristóteles e tudo mais. A felicidade eudaimônica, diferente da hedônica, ela não estaria vinculada ali a esse prazer imediato, mas sim sobre o sentido daquilo. Então seria aquele, eu faço coisas que não são tão confortáveis para mim, mas é porque eu sei que isso vai me levar a me tornar quem eu quero ser. É aquilo mais vinculado ali aos nossos valores, aos nossos sentidos, do porquê que eu faço aquilo. E uma vida saudável não é a gente ter que escolher entre um e outro, né? É óbvio que durante toda a nossa vida a gente vai ter os dois e tá tudo bem, mas a gente tentar ir equilibrando um e outro. E quando a gente fala desse tipo de felicidade que está vinculada ao sentido, ela pode, em muitos momentos, nos dar muito mais satisfação porque a gente está atribuindo um valor àquela coisa. Eu não estou fazendo porque eu vou ganhar dinheiro. Eu estou fazendo porque eu sei que isso aqui é muito importante para mim, porque isso me ajuda a me desenvolver como profissional e no final eu ganho dinheiro. E uma das coisas que a gente trabalha muito em terapia é sobre objetivos, né? E normalmente quando a gente tem um objetivo que ele é extrínseco, ou seja, um objetivo que tem a ver com essas questões externas, de ganho externo, ele normalmente não é tão sustentado quanto um objetivo que é intrínseco, ou seja, os objetivos que estão vinculados aos meus valores, aos motivos que eu tenho para fazer e me tornar aquilo. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu comecei a pintar recentemente como hobby. Vamos supor que eu tivesse começado a pintar porque eu quero ser uma grande artista, porque eu quero ganhar dinheiro com isso, porque eu quero ter fama através disso, sendo que eu nunca pintei, então eu ainda estou aprendendo. E agora vamos supor que eu comecei a pintar, que foi o meu motivo, porque eu quero ter um tempo comigo mesma. Porque enquanto eu tô pintando, eu tô exercendo a minha criatividade. Porque enquanto eu tô pintando, eu consigo me conectar com a Bia criança que adorava desenhar. Qual dessas duas Bias você acha que se sentiria mais frustrada por não conseguir fazer um quadro tão bonito, tão detalhista, tão perfeito, tão vendível? A Bia que tá fazendo aquilo ali por hobby? Ou a Bia que tá fazendo aquilo ali porque ela quer ganhar milhões? É óbvio que o dinheiro, ele é extremamente importante. E, inclusive, dentro desses estudos, a gente vê que uma das coisas que faz as pessoas se sentirem felizes e terem bem-estar é segurança, coisa que a gente não consegue sem dinheiro. Então a minha ideia aqui não é diminuir a importância disso ou ser hipócrita de alguma forma, mas o ponto aqui é que somente isso não seria suficiente para que a gente permanecesse tendo esse bem-estar. Porque a felicidade, ela não é um estado constante. A gente não vai ficar sempre feliz, a gente não vai ficar sempre satisfeito, a gente não vai ficar sempre tendo bem-estar. Mas o que
torna a nossa vida mais satisfatória não seria o resultado final, mas sim o processo enquanto a gente vai fazendo tudo aquilo. É óbvio que conquistar aquilo com certeza vai te dar um pico de bem-estar enorme, mas que depois vai descer de novo. E o que vai sustentar a sua satisfação não vão ser esses picos, mas vão ser o caminho que você faz entre um pico e outro. O meu desejo é que a gente possa olhar para nossa vida realmente com esse olhar um pouco mais intencional para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente vive. E o mais interessante para mim é que conversando com os meus colegas, com as pessoas à minha volta e também olhando para minha própria vida, eu percebi que os momentos mais felizes das nossas vidas, óbvio, tiveram aqueles que foram por conta de conquistas, mas também tiveram um número significativo de momentos em que a gente só estava rindo um com o outro, em que eles só estavam cantando, dançando, só estavam lendo, só estavam com alguém que ama. Quando a gente começa a medir absolutamente tudo que a gente faz o tempo inteiro, a todo segundo, a gente deixa de experienciar esses momentos, porque a gente fica preocupado com o resultado que aquela medida vai dar. E não preocupado com o que a gente está sentindo naquele momento. Se eu te perguntasse o que você sente quando você está produzindo conteúdo? O que você sente quando você está assistindo um filme? O que você sente quando você está lendo, quando você está com seus amigos, quando você está correndo, quando você está fazendo alguma coisa? O que você sente? Você saberia me dizer? Qual é a emoção que você sente? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça? O que aquilo significaria para você? E talvez enquanto a gente só consiga responder números e não o que de fato a gente pensou, sentiu, experienciou, talvez essa satisfação vai ficar cada vez mais distante. Como o Clóvis falou na palestra dele, a felicidade é esse momento agora. Esse momento agora pode ser um momento muito feliz. E eu espero muito que esse vídeo possa ter te feito sentir diversas emoções e pensar diversas coisas e se sentir remexido por dentro, porque isso para mim já vai ser um motivo de felicidade, saber que você está sentindo, pensando, refletindo e não só medindo o tempo inteiro. E talvez a questão aqui nem seja só se você é feliz ou não, mas será que você não tá ocupada demais pra perceber algumas dessas coisas? Sei que esse vídeo ele foi meio diferente de todos os outros que a gente tem aqui, inclusive eu tô pensando aqui que eu vou sofrer pra editar ele. Mas ele veio de um lugar muito significativo pra mim, porque também é um lugar que tem me tocado pessoalmente. Eu espero que nesse vídeo eu possa ter te tocado de alguma forma ou até mesmo te dado um fio de esperança, porque se isso aconteceu, ele já valeu a pena ter sido feito. Se você puder e se sentir confortável, me conta aqui nos comentários o que você achou. Fez sentido toda essa reflexão? Você pensou em alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Fica à vontade aqui nos comentários. É sempre um prazer dividir as minhas epifanias com vocês. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir se fez sentido pra você e compartilhar com uma pessoa que precisa pensar um pouco sobre isso também.